Quando a gente fala de transição planetária dentro da doutrina espírita, muitas das criaturas que caminham conosco, que estudam, eles pensam assim, que seja 2050, 2060, 2049, que nós vamos dormir e após a meia-noite nós vamos acordar em um planeta já transformado, como se fosse o chamado paraíso ou os campos elíseos, como se fosse para nós espíritas o nosso lar. O que se refere quando se fala de transição planetária? O que isso quer dizer para cada um de nós? A doutrina espírita está mentindo? A doutrina espírita é somente uma utopia? Não. Da mesma forma, onde nós encontramos parâmetros para que isso possa ser realmente divulgado? Como nós compreendermos essa nova era? Como compreender esses novos tempos? Então, quando Jesus disse que o Pai enviaria o Consolador, muitos espíritas alegam que a doutrina espírita é o Consolador. Sim, e nós respeitamos historiadores, pesquisadores, mas será, se nós entendermos que o Consolador é a doutrina espírita, significa então que quem é espírita não está dentro da consolação, não está então apto a ser aí um dos habitantes, dos espíritos que farão parte desse mundo regenerativo? Como nós vamos compreender esta transição? O livro que gerou toda essa controvérsia, do Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, é um relato fantástico do ponto de vista de estudo, de ensino e de conteúdo. Ele tem muito, mas muito mesmo, o que nos ensinar e o que nos mostrar. Mas é preciso que nós interpretemos isso de acordo com as condições em que hoje nós vivemos. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho da transição planetária para o nosso dia a dia. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Esse texto, por exemplo, está no livro da Gênesis. E aí, a Gênese foi escrito em 1868. Então, o que dizer de todos esses tempos marcados, esses grandes acontecimentos? Olha só para citar alguns. Nós temos as duas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial por volta de 34, a Segunda Guerra Mundial, que finalizou em 45. Nós temos a peste negra, nós temos a gripe espanhola, isso só para citar alguns grandes acontecimentos, isso em termos, vamos assim dizer, sociais. Se nós formos ver, terremotos, tsunamis, as chamadas catástrofes naturais, elas aconteceram em todas as partes do nosso planeta bendito. Então, quando nós lermos, quando nós estivermos estudando a doutrina, nós precisamos aprender a trazer para os nossos dias atuais o que está acontecendo. Hoje, para nós, o que representa a pandemia? Sim, mortes acontecem todos os dias. Sim, desde que o mundo é mundo. O que não é normal é, num país como o Brasil, por exemplo, desencarnarem 800 pessoas dia. Isso não é normal, mas acabou se tornando normal. A sociedade e todos nós acabamos normalizando esse tipo de situação. Sim, está fora do nosso alcance. Nós não sabemos o que Deus tem para cada um de nós. O que cabe a nós, a resignação e a aceitação de compreender aquilo que nós não podemos mudar. Então, nessas circunstâncias, está havendo o quê? Muitos espíritos estão retornando à pátria espiritual. Em contrapartida, está chegando muitos espíritos no planeta Terra.
espíritos esses avançados, outros que nem têm ligação com a Terra, mas que fazem parte da nossa jornada e da nossa caminhada. Tem alguém que ainda está com o microfone aberto, tá? É chegado o momento do Espiritismo cumprir o seu papel. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso não é nenhuma novidade. Isso está no Evangelho de João, lá no capítulo 14, a partir do versículo 26. Então, se nós entendermos, por exemplo, que Jesus, sim, se os nossos irmãos entendem que o Consolador é o Espiritismo, a partir do momento em que foi publicado, em 1857, o Livro dos Espíritos, sim, nós vamos compreender que trouxe muita luz sobre essa ignorância, que muitas explicações a respeito do que Jesus deixou, o misticismo, aquelas crendices, oferendas, sacrifícios, nós compreendemos que nós não precisamos fazer nada disso. Pois se Deus é tudo, se Deus está em tudo, o que nós estamos oferecendo a Deus já é do próprio Deus. Como que nós vamos oferecer algo que já pertence ao outro, a Ele mesmo? Porém, se nós compreendermos, por exemplo, que o Consolador é o amor, fica fácil. Porque nós vamos entendendo que hoje, por mais violência que às vezes os meios de comunicação, televisivos e redes sociais teimam em enfiar, né, na nossa cabeça, hoje nós temos muito mais pessoas fazendo o bem do que o mal. E se o Consolador for o conhecimento? À época, quando Jesus esteve aqui, era difícil a escrita, era difícil o acesso à leitura. Até 25, 30 anos atrás, só tinha acesso a universidades as famílias mais abastadas. E hoje, com um pouco de esforço e um mínimo de sacrifício daquele que quer lutar dentro da lei do progresso, hoje todos nós podemos ter acesso praticamente a quase tudo. Não estamos falando aqui de riqueza de bens materiais. Então, o conhecimento, ele não só nos mostra de onde nós viemos, por que nós estamos no planeta e qual é a nossa destinação. Então, quando Jesus diz lá, através das palavras de João, né, ele vos fará recordar, significa que ele não vai falar nada de novo. Ele está dizendo recordar. Recordar significa que já foi dito. Então, o Espiritismo, ele interpreta as palavras de Jesus, para nós entendermos que o camelo é uma corda. Quando Jesus andou sobre as águas, ele está falando que existe um corpo espiritual e que existe um corpo material. Quando ele fala da multiplicação dos pães e dos peixes lá no deserto, ele não está falando que Jesus montou um forno ou fez correr água de um rio no deserto. Ele está dizendo que Jesus, através das palavras, Jesus tocou o coração daquelas criaturas e todos envolvidos pelo seu amor e da caridade para com o próximo, todo mundo ofereceu um pouco do que tinha e todos se alimentaram. Então, o Consolador, ele vai muito para aquela criatura que está com câncer, lá as crianças, lá na Santa Casa, na Enéas de Aguiar, o Consolador para eles é alguém chegar e falar, olha, você está curada. Para quem está internado lá no 4º andar do Emílio Ribas com HIV, o Consolador para ele é alguém chegar e dizer, olha, você já tem condições de ir para casa, hoje tem uma carga viral aí que te permite viver com dignidade desde que você tome os devidos cuidados. Então, não é questão de ser místico, não é questão de ser beato. Transição planetária, Bíblia, religiosidade, religião exige de nós conhecimento para que nós possamos melhor discernir.
Isso faz parte dessa transição. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai-vos de não perturbardes, porquanto é preciso que estas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá o povo levantar contra o povo e reino contra o reino, e haverá peste, fome e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus, no capítulo 24, aqui é um trecho do chamado sermão profético, quando Jesus, reunido com os apóstolos lá no cenáculo de Jerusalém, Jesus, então, está preparando os apóstolos, dizendo a eles do que será o futuro da terra. Isso já lá naquela época ele está dizendo. Então, hoje nós ainda temos as nações que se guerreiam não só por território, mas até mesmo por etnia. Hoje nós temos ainda as criaturas eliminando umas às outras por causa de cor e de raça. Alguns se arvoram, pulam sobre os outros como se fosse uma fera a devorar. Mas Jesus dizia que tudo isso é possível. Sim, quando se fala de transição, o que é uma transição? Se nós hoje, cada um de nós que está aqui, nós temos hoje a nossa casa. Se nós formos para uma casa maior do que a que nós estamos hoje, nós formos mudar, se nós formos para uma casa maior, nós vamos passar o processo de transição. Que processo de transição é esse? As coisas que nós temos hoje talvez não ocupem todos os cômodos. Então, nós vamos ter que mudar, às vezes, posição de móveis, trocar móveis, nós vamos ter que nos adaptar a uma série de coisas. Então, essa fase de transição. Se formos para uma casa menor, talvez o desconforto seja maior ainda. Mas tudo tem um porquê. Não estamos dizendo que uma casa é menor, não estamos falando que ela é uma situação inferior. Estamos falando de transição. Se você está acostumado a dirigir, por exemplo, um caminhão, um ônibus, e de repente você é obrigado a passar a dirigir um automóvel, você precisa de um processo de transição. Então, quando Jesus fala dessa situação aqui, dessas calamidades, dessa violência e até mesmo de crueldade, é preciso que nós nos lembremos, por exemplo, da recomendação de Telésforo lá no livro Os Mensageiros, quando ele fala assim, que na Terra, o livro foi escrito em 1944. E lá, Telésforo fala assim, que muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnar na Terra. Por mérito de alguém fecha o microfone que está me dando retorno. Então ele fala, essas criaturas estão tendo uma última oportunidade por mérito da avó, da mãe, do pai, dos próprios benfeitores que estão tendo isso. Então, quando nós vemos pessoas que são capazes, né, de arriscar a própria vida para salvar alguém, para fazer um bem a outro, nós temos criaturas como as duas crianças, né? E é o que chama mais atenção ultimamente. Então, Jesus está dizendo que isso ainda se faz necessário. Todos nós estamos tendo oportunidade. O que nós estamos fazendo com ela? Então, é preciso ter sempre em mente o seguinte, Deus não erra, Deus não se engana. Então, tudo que está acontecendo está de acordo com a lei divina. É para o nosso bem, é para o bem do planeta. Jesus, que é o idealizador, Jesus, que é o construtor, é o co-criador em plano maior deste planeta bendito, sabe de tudo o que está acontecendo e tem a razão desses acontecimentos. Se ainda foge à nossa compreensão, é porque nós ainda necessitamos ainda de maiores recursos, nós ainda precisamos
de outros sentidos, além dos 5 que nós já conhecemos. Tato, visão, paladar, audição e outros. Olfato. Obrigado. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, pois que elas apressarão a eclosão dos novos germes. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Então, da mesma forma que nós, hoje, já praticamente não existe mais fogão a lenha, é tudo fogão a gás. Já não temos mais lampião, é tudo luz elétrica. Então, não é a destruição, nós precisamos entender a destruição não no sentido de inferioridade, não no sentido pejorativo. Destruição como renovação, destruição como oportunidade de refazer, de começar. O que ele está dizendo aqui que se coloca onde nós assistimos a partida de uma chegada do outro. Estão partindo, por exemplo, irmãos, companheiros, familiares nossos, por exemplo, sem o mínimo conhecimento do mundo espiritual, sem o mínimo conhecimento do que é Deus, do que é Jesus, do que é reencarnação, do que é lei de causa e efeito. Tem pessoas que ainda duvidam que o homem foi à Lua. Ao mesmo tempo, hoje nós já convivemos, no meu caso e de mais alguns que estão na mesma faixa etária que a minha, nós já convivemos, por exemplo, com netos que têm verdadeira alergia à carne, a tudo que é proteína animal. Crianças hoje já com a preocupação com o meio ambiente. Então, são a diversidade das criaturas. Então, esses espíritos que estão chegando, principalmente os que vêm de outros orbes, que vêm de outros planetas, que não a Terra, esses espíritos, eles mudam a concepção. Então, se muda a concepção da alimentação, por exemplo, muda também dos valores. Então, hoje nós temos um respeito maior com a diversidade de gênero. Hoje, mesmo acontecendo, porque não é uma coisa pontual, mas hoje já não podemos mais ter aquela mesma coisa de discriminação, de preconceito como era. Então, isso é fruto dessas crianças, desses espíritos que estão chegando e estão trazendo novos conceitos que nós vamos nos adaptando. Não significa porque nós somos pais ou avós que nós somos superiores espiritualmente a essas crianças. Não, esses espíritos, de repente, estão vindo exatamente para nos ensinar aquela última tarefa que nós temos que realizar para podermos estarmos aqui quando o planeta estiver já transformado em mundo regenerador. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para mundo regenerador? Esta é uma pergunta que todos os dias nos fazem quando sabem que nós lidamos dentro da doutrina. E isso eu acredito que todos vocês já ouviram de amigos, de parentes, na missa de sétimo dia, na reunião, no consultório. Como a doutrina explica? Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. O que ele está dizendo? Quando se fala de espiritualização, é preciso entender a diferença de religião e de religiosidade. Então, religião é aquela coisa mística,
é aquilo que nos freia, é aquilo que serve para que nós, por medo do inferno, ou das trevas, ou do umbral, nós então refreamos aí as nossas tendências. Religiosidade é compreender que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. É aquilo que nos torna verdadeiramente a cada dia melhores. Então, à medida que nós vamos compreendendo a nossa essência espiritual, compreendendo que a matéria, que esse físico é transitório, que é passageiro, aí nós começamos a compreender o que quer dizer ao que é da terra, quando Jesus recomenda a Nicodemos. Ao que é da terra, à terra. Ao que é de Deus, a Deus. Jesus não está falando que é da terra para voltar ao pó, como algumas religiões dizem. Ele está dizendo o seguinte: este corpo material é o instrumento que vocês precisam para viver 70, 90 ou 104 anos. Agora, o que é de Deus é o espírito, é a essência. Então, o verdadeiro objetivo da nossa vida é o mundo espiritual. E nós estagiamos nos mundos transitórios para que possamos adquirir experiência, conhecimento, desenvolver as virtudes necessárias a passar pela porta estreita. Então, a humanidade caminha para a regeneração de consciência é compreender que se aquele irmão, se aquela companheira ainda faz coisas, pratica coisas que destoam dos ensinamentos de Jesus, quem sabe é uma oportunidade de ensinar, de educar, de mostrar a ela um mundo diferente do que aquele a que ela está acostumada. As pessoas aprendem pelo exemplo e não pelas palavras. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Algum dia, então, a Terra será somente aqui a prática do bem, do amor, da caridade? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Se nós olharmos para o nosso dia a dia, o que ele está falando? À medida em que todas as religiões foram tendo consciência do mundo espiritual, das leis que o regem, da importância de amar ao próximo, da importância que o perdão tem na nossa vida, porque o perdão nos algema a outra criatura. Onde ela for, ela nos carrega. Se nós olharmos no nosso dia a dia, mesmo aqueles mais ocupados com tarefas profissionais, com compromissos, nós vamos ver que ultimamente tem muito resgate coletivo. Passou de 5, nós já podemos tratar como coletivo. Então, são ônibus em queda, são acidentes, são as doenças, são essas moléstias. Tudo isso é oportunidade. Por quê? Vamos imaginar que nós, aqui, esse grupo que está reunido aqui hoje, sob essa égide de servir e amar. Vamos procurar, de repente, lá na época dos bárbaros, nós formávamos uma tribo. E nós éramos ali uma tribo, como não podia descer. Então, as aldeias que nós conquistávamos, nós punhamos fogo, nós arrebanhávamos, né, as mulheres como escravas, como serviçais, como isso. Nós abusávamos de poder, de autoridade, era uma violência só. E hoje nós estamos reunidos aqui como espíritas exatamente para poder reparar todo o mal que nós fizemos. Ah, mas nós não vamos
nós não vamos morrer na fogueira, nós não vamos fazer... Não, não está dizendo, não existe essa coisa de lei de talião. Existe o resgate coletivo, são criaturas com os mesmos objetivos, com as mesmas tendências, com a mesma problemática. Então, quando você vai num hospital, por exemplo, pediátrico, lá só tem crianças. Se você for num hospital ortopédico, é quem tem problemas nessa área. Se você vai num dermatologista, ele não vai poder ver se você está correndo risco de infarto, nada. Então, quando se fala de resgates coletivos, são essas oportunidades. Mas todas elas estão sujeitas ao progresso moral, que é isso que ele está dizendo. Então, para cada partida desses espíritos que retornam, é uma leva de espíritos que está chegando. Ah, mas está morrendo muita gente, Sebastião. Não é que está morrendo muita gente. A população espiritual da Terra hoje é muito maior do que a época do Cristo. Agora, hoje, finalzinho de 2020, o acesso que nós temos às informações é muito maior. Então, se acontece um resgate coletivo, como foi o tsunami, como foi o ônibus no interior de São Paulo, como foi o ônibus lá em Minas, como foi a barca lá na Amazônia, como foi aquele navio lá em condições precárias da África, com todos aqueles refugiados. Então, hoje, nós temos acesso à informação, mas, por outro lado, hoje também nós temos pessoas trabalhando com o bem. As dificuldades estão aí, mas a grande maioria está conseguindo o alimento, seja no GEMB, seja no Frei Anselmo, seja no Jefa, no União, lá no União Espírita, todos os sábados, praticamente, tem distribuição de cesta básica. Ou seja, o bem caminha lado a lado com o mal. A escolha é nossa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos contribuindo para a transformação deste planeta, a transformação de consciência. E daí, banindo o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, eles andam de mão juntos. E eles têm um casal de filhos que é terrível, que é a inveja e o ciúme. Essa família, orgulho, egoísmo, inveja e ciúme, com certeza, eles estão entre os 90% das dificuldades que o nosso planeta ainda atravessa. Então, quando nós tivermos mais espiritualizados, mais conscientes, nós seremos automaticamente mais misericordiosos. E aí já estaremos trabalhando para um mundo melhor. E isso significa que a regeneração estará mais próxima do que nós possamos imaginar. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que tiver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Então, o que ele está dizendo? O Consolador, que nós vimos lá no primeiro slide. Então, hoje, nós estamos na Casa Espírita. Muitos de nós fomos lá pela dor, buscar uma ajuda, um socorro, um passe. Hoje, nós já estamos estudando. Hoje, nós já estamos trabalhando, servindo. Não é que nós somos perfeitos, não existe isso, mas através do trabalho, através do servir, através da preocupação com a dor, com o sofrimento do outro, nós vamos melhorando as nossas concepções
e as nossas ideias. Então, esses espíritos, essas crianças hoje que não querem que maltratem os animais, essas crianças de hoje que não querem mais que se arranque a flor, não querem mais que polua a natureza, essas criaturas vão compreender, à medida que elas começarem a compreender que todos esses ensinamentos estão nos livros da codificação, então a codificação espírita será para elas o recurso e a oportunidade de trabalhar e de servir. Da mesma forma que os espíritos estão chegando, serão acolhidos. Eles vão, é essa identificação que nós temos. Então, essa nova geração, quando a gente fala de nova geração, é preciso compreender, no nosso caso, não só o planeta, mas é preciso compreender o Brasil. Se nós focarmos somente em São Paulo, essa megalópole que nos abriga, às vezes fica difícil. Mas nós precisamos entender que nós ainda temos regiões no Brasil que não têm energia elétrica, não tem saneamento básico, ainda morrem inúmeras mulheres lá na hora do parto por não ter acesso a médicos e a medicamentos. As criaturas ainda acreditam no boto cor-de-rosa que na lua cheia precisa de uma moça virgem para não dizimar toda aquela aldeia. As pessoas ainda precisam sacrificar animais, precisam levar alimentos como oferendas para criaturas que já não têm o corpo físico. Então, cabe a nós, através do exercício da nossa fé, da prática da caridade, mostrar às criaturas que Deus está em tudo, que Jesus caminha ao nosso lado. E a nossa transformação, ela é moral, é o caráter, é a responsabilidade, é o não fazer ao outro aquilo que eu não quero que faça a mim. É eu simplesmente não julgar, não condenar, não dar a sentença, mas entender que ignorância é uma doença por falta exatamente de esclarecimento. Então, sim, as pessoas às vezes falam assim, nós não devemos dar o peixe, devemos ensinar a pescar. Tá, você vai ensinar a criatura que está morrendo de fome, que não consegue nem andar, você vai ensinar ela a pescar? Como que ela vai chegar até o rio? Então, antes de você ensinar ela a pescar, dê o peixe primeiro, alimente a ela primeiro, coloque ela em condições de chegar até o rio. Aí você explica para ela, olha, se você colocar aqui uma isca, se você usar de um determinado instrumento, você vai conseguir o seu próprio alimento. Agora, falar isso para quem está caído, que mal consegue se levantar, então, onde está a caridade? Onde está para nós o amor? Então, quando se fala de religião, de evangelho, de Jesus, de espiritismo, é mostrar que nós estamos no mundo da mesma forma que nós necessitamos ser ajudados pelos benfeitores, aqueles que vêm até nós, é nosso dever e obrigação auxiliar e amparar. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, aliados ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Muitos hoje, classes, e muito mais por modismo do que propriamente por convicção, hoje nós sabemos que existem muitos animais nos laboratórios, servindo de cobaias para experimentos científicos, tecnológicos e de outras formas. Hoje, nós já podemos combater. Há 50, 100 anos atrás, nós não podíamos. Não tinha como fazer esse teste. Não tinha como saber efeitos colaterais. Então, ao invés de você
fazer esses testes em humanos fazia-se com animais devido aí à similitude, não semelhança, mas vendo as reações, dava a eles as condições de quando fosse a testagem humana, já estivesse aquém dos perigos de colateral. Muitas das pessoas criticam ainda os coelhos, os animais e outros tantos que se servem. Mas, quando o carro do ovo passa lá na rua, vendendo 30 ovos por R$ 10, por R$ 12, nós corremos a comprar. Só que para isso acontecer, as galinhas precisam botar de 2 a 3 ovos por dia, o que é totalmente contrário à natureza. São os hormônios que são colocados na ração e uma série de acidulantes e de outros antes por aí. Então, as pessoas não querem. Estão falando dos testes hoje de vacina, nada contra a classe científica. Estão aí e condena esse, condena aquele não pode. Só que muitas das criaturas não abrem mão de um celular de alta tecnologia. Só que os dois principais componentes, o nióbio e o outro, é retirado lá das florestas na África, onde os nativos precisam adentrar e ficar, às vezes, semanas à procura de onde eles se encontram, se alimentando de animais ali silvestres, às vezes comendo quase que cru, sendo ali picados por outros. Então, qual é? Ah, mas então, a partir de hoje, nós não vamos mais ter celular? Não vamos ser radicais, mas mostrar que hoje existem outras formas de pesquisa, existem outras fontes de testagem sem que nós possamos usar o nosso semelhante. Ainda existe? Sim, hoje os laboratórios quase não usam mais animais, mas se nós olharmos, todas aquelas doações que chegam hoje no continente africano, enviado muitas vezes por grandes empresas e que a mídia muitas vezes aplaude, é do conhecimento de todos que ali, não só nos alimentos, naquela água, naquela medicação, eles estão ali servindo de cobaias para experimentos que depois virão a proporcionar benefícios à grande população. Então, esses espíritos hoje que estão chegando, imigrando dos outros orbes para o nosso planeta, segundo o Emmanuel, eles estão comprometidos com essa transformação moral, com essa implantação do Evangelho do Cristo. Nós, sim, nós vamos continuar nos alimentando, sim, nós precisamos de proteína, precisamos de alimento frugal, tá? Mas se nós olharmos, ninguém precisa hoje se alimentar, por exemplo, de carne no café da manhã, almoço e janta 7 dias por semana. Quem pode comer uma vez por semana? Alguns podem e necessitam comer 2 vezes por semana. Da mesma forma, não é ficando dentro da igreja, da casa espírita ou dos templos de oração, não é ficando dentro da casa espírita ou da igreja 24 horas por dia que nós vamos nos tornar criaturas melhores. Nós vamos ser verdadeiramente filhos de Deus, nós vamos manter acesa essa centelha divina que nos identifica como filhos de Deus a partir do momento em que nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, que é a preocupação com o outro, saber que o filho do vizinho às vezes está com tuberculose, não é problema meu, mas a gripe do meu filho, nossa, preciso de todos os cuidados. A gente mobiliza toda a família por causa da gripe do filho. Só que quando nós vamos no médico, ele fala, olha, a tuberculose é contagiosa. Então, a sua família inteira, inclusive seu filho, pode pegar do vizinho. Aí nós corremos lá para ver se ele precisa de alguma coisa. Não, essa geração, esses espíritos, é essa transformação da transição planetária que nós estamos buscando. Não é esperar o efeito para nós combatermos a causa. É ajudar sempre, estar sempre dispostos, estar sempre conectados com o Evangelho, com Cristo. É preciso viver em Cristo e para o Cristo, no sentido de sempre que chamado, nós estarmos prontos para servir. A nova geração
não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, a Terra, essa transição planetária, ela não será feita com a reencarnação de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Amélia Rodrigues, de Mozart, de Beethoven. Não, seremos nós mesmos que estamos desencarnando os nossos familiares. Já imaginou que alegria nós podermos encontrar aqueles que foram os nossos pais nesta encarnação? Quando chegarmos ao mundo espiritual e saber que nós podemos retornar juntos na Terra regenerada. Então, não é, eminentemente, São Luís, Santo Agostinho, não é, são esses espíritos que vão cuidar da transformação. Somos nós mesmos. Então, é uma geração que é o chamado homem velho, que Paulo de Tarso fala tantas vezes nas suas epístolas. Esse homem velho somos nós. Nós somos velhos a partir da nossa vida pretérita? Sim, mas hoje também, com 60 anos de idade, com 50 para alguns, quanta diferença! Nós não somos mais aquela criança que corria descalço na enxurrada, que brincava, tomava banho no rio, que ficava sentado na calçada conversando até de noite, as brincadeiras de roda. Hoje o mundo já não comporta mais esse tipo. É bonito, é gostoso, é saudoso, mas hoje já não se aplica. Hoje a situação do nosso planeta é outra. Mas que bom saber que, de repente, aqueles, hoje os nossos filhos, os nossos netos, poderão nos oferecer uma oportunidade de aqui estar na Terra regenerada. Então, aproveitemos bem este momento e que nós possamos levar daqui o máximo possível dos objetivos a que nós nos propomos. A transição para uma nova era está inserida em um planejamento divino. A espiritualidade tem propiciado alertas e orientações continuadas, mas mantendo a tônica do apoio e do consolo. Jesus, como nosso mestre e guia, deixou claro que ninguém ficará desamparado, como exemplifica na parábola da ovelha perdida. Então, tem aqueles mais renitentes, temos aqueles mais, para falar bonito, mais recalcitrantes, temos aqueles que ainda se comprazem no mal, tem aqueles que ainda pensam no mal, tem aqueles que pensam que o mundo gira à sua volta. Então, isso é orgulho, isso é egoísmo. Porém, o que Jesus diz, quando ele exemplifica na ovelha perdida, ele está dizendo, aqueles que já estão estudando, aqueles que já estão praticando o amor, aqueles que já conseguem exercitar o perdão, esses já estão encaminhados, esses já estão no caminho que eu sou, que Jesus disse, eu sou o caminho. Porém, a ovelha perdida são esses irmãos materialistas, são esses irmãos ainda que vivem nessa zona de conforto, o consumismo que hoje ainda tem, os prazeres e principalmente as satisfações mundanas, que às vezes dá aí algumas pequenas satisfações, alguns prazeres, mas depois são lágrimas, dores, arrependimento. Nós sabemos das consequências do que está dizendo. Então, quando Jesus disse que ele deixará as 99 e irá na busca daquela que se perdeu, ele está dizendo que por mais cruel que seja o assassino, o homicida, o pedófilo, o corrupto, todos eles terão a sua oportunidade, pois não existe penas eternas. E ele disse que veio para os doentes. E para, assim, simplificar, quando fala na parábola das 10 virgens, que fala que 5 que estavam esperando o noivo com a lâmpada acesa foram com ele. E as outras 5 que ficaram lá, as imprudentes, não puderam ir porque estavam às escuras. Mas não falou que elas ficaram presas aqui para sempre. Disse que elas não acompanharam o noivo naquele momento. Significa que elas vão ter outra oportunidade. Por quê? Porque naquele dia elas ficaram com a lâmpada acesa e consumiu todo o combustível. Assim somos alguns de nós.
se nós trouxermos a humanidade para as 10 como exemplificação, muitos de nós hoje, não sei, que mesmo que não seja espírita, mas que seja espiritualista, acreditando que existe algo que sobrevive ao corpo, acreditando que existe algo que vai retornar ao mundo espiritual, seja uma inteligência, seja uma luz, seja uma energia, se vai retornar, vai para algum lugar. E que lugar é esse? Pode ser as conhecidas trevas dos ranger de dentes, como pode ser o paraíso tão almejado por cada um de nós. Então, nós precisamos nos conscientizar de que tempo perdido não se recupera. Neste planeta bendito e no momento em que hoje nós estamos vivendo, nós temos que aproveitar todo o tempo, fugir da cultura, não importa se é uma cultura religiosa, se é uma cultura da sociedade, mas nós temos que nos ater aos ensinamentos de Jesus, pois esses são para todos sempre, pois eles estão fundamentados na lei de Deus, na lei divina, imutável e perfeita em qualquer situação. O codificador inseriu nas obras básicas mensagens espirituais e fez comentários preciosos sobre o cumprimento da lei do progresso. Mensageiros espirituais prosseguem até os nossos dias a nos oferecer orientações sobre os momentos de transição em que nós estamos vivendo. A doutrina espírita, como consolador prometido, hoje nós sabemos, a doutrina espírita tem duas palavras que são, assim, fundamentais. A primeira é a reencarnação, a segunda é mediunidade. A época do Cristo, por exemplo, era muito difícil falar. Então, por isso tinha muito adivinhos, tinha muito oráculos, né? Tinha muitos pitonisas que faziam as chamadas adivinhações, como José, que é conhecido lá dos seus irmãos, que interpretavam sonhos. Na realidade, hoje, nós sabemos que tudo isso é mediunidade. Então, hoje, além da busca pela literatura escrita, pela literatura que nós ouvimos, ouvida, vamos assim dizer, gravada, hoje nós temos acesso aos ensinamentos do mundo espiritual. Mas, para isso, nós precisamos estar aptos. Como é estar aptos? Precisamos todos ser médios? Precisamos ter moral e praticar o amor. Onde nós estivermos, se nós estivermos em condições, aquele que tem condições de socorrer um animal atropelado, então você vai lá, recolhe, isso, aquilo. Então, é o momento, é para você fazer o teste se você está. Se você passou bem socorrendo um animal, amanhã você vai socorrer um irmão igual a você, um ser humano, um espírito encarnado, vivendo uma experiência terrena. Então, a lei do progresso não é simplesmente sair do fogão a lenha para o fogão a gás. Não é simplesmente sair aí do alfaiate para as roupas compradas prontas no tamanho, na cor e principalmente no tecido que melhor nos interessa. Não. A lei do progresso é fazer o planeta evoluir. É nós melhorarmos a nossa condição de espíritos encarnados. À medida em que nós descobrimos e colocamos em prática o que a tecnologia, o que a ciência nos oferece, nós estamos melhorando a nossa vida, a dos que conosco convivem, da sociedade que nós frequentamos e dos irmãos e amigos e familiares espirituais ligados a nós. A nossa família espiritual está no mundo espiritual. Eles estão vibrando, orando para que nós possamos aproveitar ao máximo a nossa encarnação. E nós precisamos deixar para eles um mundo melhor, onde eles tenham melhores condições de desenvolver aqui as tarefas, os deveres e as obrigações. Por quê? Será o mundo que eles prepararem que vai nos receber quando nós aqui estivermos na Terra regenerada. Então, isso tudo não é que é um círculo evolutivo, mas não é simplesmente algo que está dizendo assim, você vai e volta. É preciso uma série de fatores.
não basta arrependimento, não basta só conhecimento, não basta só ter a informação. Enquanto nós não aprendermos que devemos, primeiramente, buscar as coisas de Deus e tudo mais nos será acrescentado, é porque tudo aquilo que é de Deus é para todo o sempre. Tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que é humano, por melhor que seja, acaba. Tudo que Deus criou vai continuar. Tudo que o homem cria, um dia morre e um dia acaba. Por isso, a necessidade desta transformação. Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, comenta que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus. A destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sobre o aniquilamento, como foi exemplificado. A Terra atingirá material e moralmente um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na Terra, porque nela reinará a lei de Deus. Então, quando nós não tivermos mais essa ideia do ciúme, da competição predatória, livres da inveja, nós vamos compreender que existem aqueles que vieram para comandar e aqueles que são comandados. Enquanto alguns têm a necessidade de desenvolver a capacidade de zelar, de proteger e de dar vida digna aos outros, tem aqueles que vão precisar exercitar a humildade, de respeitar as leis, de tornar a viver com uma vida simples. Então, aqueles que muito esbanjaram, aqueles que muito abusaram das posses, hoje vêm numa condição em que precisam viver com o mínimo para aprender a dar valor. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Todas as leis da natureza são obras da eterna sabedoria e da presciência divina. Tudo que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Ou seja, ninguém nasceu na família errada, no país errado, na cidade errada. Não. A cegonha divina, o GPS funciona perfeitamente. Então, como o Chico dizia, nós estamos na família, junto com os espíritos que precisamos, no trabalho em que nós precisamos e exatamente vivendo aquilo que se faz capaz. Se nós estamos revoltados, se nós estamos lamuriando, se nós estamos murmurando, significa que nós estamos entendendo que Deus errou. Nós estamos tratando Deus e Jesus como simples serviçais. E esse momento transitório em que nós estamos vivendo é para que nós possamos compreender que, verdadeiramente, o que conta para nós é aquilo que nós possamos levar para o mundo espiritual. Nós precisamos levar aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. A humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Resta ainda aos homens um imenso progresso a realizar. Fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Que lhes assegurem o bem-estar moral. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam por vezes e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. É no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que nós estamos trabalhando. Então, o que ele está dizendo? Que hoje a religião está despertando nas criaturas a religiosidade, que ao se preocupar com o próximo, seja com a doença, seja com a fome, já muitas vezes ficando nós chateados, ficamos nós muitas vezes tristes com situações com que hoje nós deparamos, isso também serve para nós de alento.
isso também serve para nós compreendermos. Por pior que seja o ato que nós estamos vendo, como nós estamos presenciando ultimamente, ele tem um objetivo, principalmente aquele de nós não fazermos aquilo que estamos vendo, de nós não sermos participantes daquilo que estão nos mostrando. Que nós, se tivermos a oportunidade de estar numa situação análoga, que a nossa reação e as nossas atitudes sejam diferentes daquelas que vão no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. Não é a Terra regenerada, a transição planetária não será feita com a Bíblia debaixo do braço, recitando capítulos e versículos. Não será apresentando para todos, nós vamos sair pelas ruas falando do espiritismo, de reencarnação, de lei de causa e efeito, de pluralidade dos mundos, muitas moradas na casa de meu pai, que hoje quem nasce homem, se for um homem muito ruim, amanhã vai nascer mulher, se aquela mulher que nasceu muito bonita, que abusou do corpo físico, amanhã vai nascer homem. Não, não é assim que funciona a transição planetária. A transição planetária se apresenta, nós devemos apresentar aos outros aquilo que eles têm condições de conceber, aquilo que eles têm condições de atender. A criança, quando nasce, nós não podemos dar para ela feijoada e lasanha, ela precisa de leite. Mas nós adultos, se formos tomar um copo de leite e for encher laje, for trabalhar de motorista o dia inteiro, nós vamos desencarnar por inanição. Então é preciso compreender que em cada época da nossa vida e da nossa existência, as nossas necessidades são diferentes. Mas nem por isso nós devemos abrir mão. Hoje, nós não somos aquele bebê que se alimentava simplesmente do que a nossa mãe nos oferecia. Mas nós temos em nós ainda, precisamos caminhar, porque foi graças a ela que hoje somos todos o que somos. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são aí solidárias. E não há um só dos efeitos que designais sob o nome de grandes perturbações que não seja a consequência da componente das influências de todo esse sistema. Então, assim, né, o que ele está querendo dizer? Tudo se aplica. As queimadas, né, que perturbam, o desmatamento da Amazônia, a devastação pela mineração, a escravização que hoje ainda existe, tudo isso precisa, assim como nós, seres humanos, estamos passando por esse processo de transformação, o planeta Terra também está. As geleiras vão continuar, sim, vão continuar derretendo, os mares vão continuar aí a subir, muitos deles, mas isso não é catástrofe. O mar, muitas vezes, quando atinge as cidades, é porque ele está querendo um território que era seu. Foi o homem que foi lá invadir o seu espaço, não que ele esteja revoltado ou tudo mais. Então, todos esses efeitos, todas essas catástrofes que hoje nós chamamos, alguns chamam de cataclismas, outros de flagelos naturais, tudo isso é necessário. Se os espíritos que estão chegando têm outras necessidades, se os espíritos que estão chegando têm outros objetivos, muitas das coisas que aqui tem não são necessárias. É igual nós, quando a pretexto de fazer caridade no final do ano, nós vamos lá e limpamos o guarda-roupa e o armário. Ai, eu vou fazer caridade. Não, você não está fazendo caridade. Na realidade, você quer comprar mais roupas e não tem onde guardar. Então, você usa do artifício de fazer caridade para você tirar aquelas roupas velhas que estão lá, para que você possa novamente guardar roupas novas. Caridade seria se você fosse lá na mesma loja que você comprou para o seu uso, você comprasse uma e desenvolvesse. Não que não tenha mérito. Se a pessoa está nu, ele não quer nem saber se você deu porque não usa mais, se está fora de moda, se você é espírita, ele quer saber que agora ele tem uma roupa para vestir. Ele não vai mais ser preso por atentado ao pudor. Mas, porém, Deus, que tudo vê, e Jesus, que é o nosso companheiro e caminha conosco lado a lado, ele vai saber verdadeiramente qual é a nossa intenção. Então, a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Ficarão no mundo
os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. O que ele está dizendo? Nós espíritas conhecemos, através do Edgar Armand, o livro Os Exilados de Capela. Capela, que era, né, um planeta da constelação do Cocheiro, então Capela estava passando por esse mesmo processo que hoje a Terra está. Então, aqueles espíritos cruéis, aqueles espíritos que ainda se compraziam no mal, orgulhosos, né, egoístas, eles estavam atrapalhando o planeta. Na transição planetária de Capela, eles estavam ali incomodando. Simplesmente foram retirados. E aí foram exilados. Onde? No planeta Terra, que estava recém-criado pelo Cristo. Então, Jesus os recebeu, como os países recebem aí os exilados. Então, Jesus disse, olha, eu estou formando lá um novo mundo e eu posso receber vocês. Vocês já têm conhecimento, então, enquanto vocês aperfeiçoam a moral, o amor a Deus, o perdão, vocês me ajudam na evolução do planeta e assim, não que vocês vão receber um prêmio, mas vocês estão tendo a oportunidade da reparação. E foi assim que os capelinos vieram para cá. Então, aqueles seres que éramos nós, espíritos recém-nascidos, recém-promovidos à condição hominal, então, esses espíritos capelinos que vieram com conhecimento científico e tecnológico, não só ajudou a desenvolver o nosso corpo físico, chegando nessa composição que hoje nós somos, mas também tudo que nós hoje compreendemos de desenvolvimento. Então, assim será para os espíritos que ainda se comprazem nesses sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus. Quando nós estivermos no mundo regenerado, o mundo primitivo que está sendo criado, que vão receber os nossos irmãos, lá terá um livro que será chamado de Os Exilados da Terra.